Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos agora dar uma notícia triste para quem é fã de televisão, da televisão americana, quem já conhece a história de um homem que simplesmente criou tudo, né? Que a gente conhece. De CNN, de Cartoon Network, TNT. Hoje vamos falar da vida de Ted Turner. Ted Turner que dispensa comentários, a gente fala dele, dispensa o que falar dele, né? Ele foi um magnata da mídia norte-americana e filantropo como homem de negócios. Ele foi conhecido como o fundador da TV do canal a cabo CNN e o primeiro canal dedicado a 24 horas de notícias. Além disso, foi um dos maiores sócios do grupo Warner Bros. Discovery. O império de mídia da Turner começou a assumir com 24 horas com os negócios de outdoors do seu pai após o seu suicídio. E esse negócio com a Turner Outdoor, avaliado aproximadamente em $1 milhão, quando o Turner assumiu o controle em 1963, a compra de uma estação UHF em Atlanta em 1970 se tornou-se o começo da Turner Broadcast System. A sua CNN revolucionou a mídia jornalística, cobrindo os desastres da Challenger em 1986, a Guerra do Golfo em 1999 e usando seu império para a publicidade. A Turner tornou o time de beisebol, o Atlanta Braves, em uma das franquias mais populares do país, da Major League Baseball, e lançou o Goodwill Games, em nome da caridade. E falando um pouquinho sobre Ted Turner, também falamos dele. Como eu sou um fã de luta livre, eu lembro muito bem ele comprando a World Championship Wrestling, a WCW, nos anos 90, onde ele que competiu com o Vince McMahon na guerras das noites de segunda-feira, onde para ver qual disputava. Além disso, também na época da Atitude Era da WWE, onde antes era chamada WWF, e ele perdeu, né, a batalha, mas ficou com o seu nome marcado na história da luta livre mundial. E não é só isso, meus caros. Além de ter feito isso, ele tem a CNN, tem a CBC. Não só isso, tem a CNN, tem a TNT, que é um dos principais canais junto com a CNN, canais da Turner, do grupo Turner. A TMC, ainda mais um dos canais que moldou as crianças quanto eu, com a Cartoon Network comprando também os estúdios da Hanna-Barbera e adicionando com uma fusão com a Time Warner em 1996, após os arquivos do canal ganharem a biblioteca da Warner Bros. Pós 1948. Na metade dos anos 80, a Turner se tornou um entusiasta de colorização dos filmes preto e branco. E em 1985, o filme When Yankees During Them se tornou o primeiro filme preto e branco
a ser redistribuído em cores. E em 1990, ele criou a Turner Foundation, foco em doações na área do meio ambiente e população. E aí criou o personagem Capitão Planeta por conta disso, um super-herói do meio ambiente. E a Turner produziu 2 séries animadas com esse personagem. Bem, o Ted Turner morreu no dia 6 de maio, nessa quarta-feira, aos 87 anos, que foi conforme o comunicado divulgado à sua empresa, a Turner Enterprises. Mas, enfim. Rodrigo Lucas, é chover molhado para falar o que foi Ted Turner? Praticamente é chover no molhado, porque a gente, hoje, se a gente for falar em televisão a cabo, no mundo, não é só nos Estados Unidos, no mundo, a gente tem que falar de Ted Turner. Porque a experiência do Ted Turner fez muita gente querer fazer canal de notícias, querer fazer canal segmentado, porque viu que era possível fugir do modelo aberto. Ele inventou a TV segmentada com conteúdo. Praticamente. Se o Mais Um existe hoje, existe por causa dele. Se outros projetos de televisão, como a Geek Dot, mais um que eu acabei de citar, e todos os outros projetos que você assiste hoje aqui, nesse aplicativo onde você está, foi graças a Ted Turner. Porque se a gente for olhar bem, tudo isso aqui que foi criado, que veio depois, bebe do modelo Ted Turner. A gente pode falar do mesmo jeito que falamos mais cedo sobre Michael Jackson, que passou-se tantos anos da morte dele e muita coisa na música foi influenciada depois por Michael. Por Ted foi a mesma coisa. Toda a Turner, se a gente for olhar bem, influenciou a se ter uma concorrência. Que claro, né, a gente também não pode só falar das coisas boas. A Turner foi uma empresa que quis monopolizar o espaço da comunicação. Depois perdeu a guerra para a Disney, a gente sabe. Quem fez a Disney investir nesse tipo de conteúdo, de programação, de querer programar canais, foi justamente a Turner. Porque o pessoal da Disney viu, a gente não pode ficar para trás. A gente só negocia com canais, a gente tem que ter os nossos próprios canais. E se não fosse a morte lá do Lance, que criou o Pica-Pau, provavelmente a gente ia ter a Lance TV. Provavelmente. É que ele surgiu muito lá atrás. Pica-Pau, se a gente for olhar bem, é de 1940 a 50. Isso. Então, demorou muito para entrar na televisão, demorou muito para... Provavelmente, toda a comunicação que veio depois, o Turner, em relação a esporte, em relação a música, em relação à comunicação, os próprios canais de notícias, a gente tem um monte de canais de notícias. Aliás, a gente tem um excesso de canais de notícias no Brasil. Uhum. E porque é um nicho barato, é fácil fazer um canal de notícias, é fácil fazer. Não é fácil pro jornalista, mas é fácil para gerir. É mais fácil. Porque é só passar uma programação de 4 horas e tal, e aí você bota 5, 6 apresentadores e aí deixa eles se revezando, praticamente. Com imagens da internet. Exatamente. Exatamente. Esse foi o problema. O que o Turner criou, vamos ser sinceros, não tem muito a ver com isso. Sim. Se a gente for olhar bem. A própria CNN, não só brasileira, mas americana, mudou muito depois do Turner. A gente sabe. Mudou para pior, inclusive. Teve mudanças que foram para melhor, teve mudanças que foram para melhor, teve mudanças que foram para pior. E a gente não vai chegar aqui
também ser completamente conservador e falar, não, as coisas não deveriam ter avançado. Mas, em relação a Turner, o que eu tenho para dizer é que ele escreveu a história da televisão a cabo. Sim. Hoje, se a gente for pegar bem, a televisão americana, eu já expliquei isso algumas vezes, ela surgiu do cinema. A nossa televisão, a televisão brasileira, é diferente, porque ela surgiu do rádio. Por que a nossa televisão tem tanto ao vivo? Vocês sabem dizer? Porque ela surgiu do rádio, o rádio ao vivo. O cinema é gravado. Ninguém vai pro cinema para assistir coisa ao vivo. Em época nenhuma aconteceu isso, as pessoas irem pro cinema para assistir coisa ao vivo. O cinema é gravado, então, lá nos Estados Unidos, o próprio cinema, se você for olhar bem, influenciou muito a televisão americana. E a televisão americana, a força dela sempre foi o cabo. O Turner tirou as pessoas do HF, do VHF lá dos Estados Unidos. Foi justamente o Turner. E levou cedo pro cabo. O Brasil demorou muito pro cabo se consolidar. O cabo só pegou mesmo, se a gente for olhar bem, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A TV a cabo demorou para consolidar no Brasil. Demorou para pegar. Foi lá pro final dos anos 2000 até, se for para estender. Mas, cara, vou falar uma coisa também que eu vou falar aqui, que o Turner também foi responsável por ter criado uma das maiores guerras na televisão norte-americana, que foi a guerra das segundas à noite, entre a WCW e a WWE, na época a WWF. WWF, né? Na época, isso. Que eram praticamente duas categorias de luta livre, e aí uma competia com a outra. Isso. E praticamente o mesmo horário. Eu já, como eu sou um cara que entende da área da luta livre, a WCW foi uma resposta muito grande para ter o que vê de luta livre nos Estados Unidos. O show. Um show, isso. O show, porque o americano, eu vou falar um negócio, o americano ele não gosta de esporte, ele gosta de show. O brasileiro gosta de esporte. Por isso que aqui, você for olhar uma luta de MMA no Brasil é diferente de um vale tudo nos Estados Unidos. O vale tudo brasileiro é diferente do vale tudo americano. E aí, voltando aqui o foco, falando sobre TV a cabo, por que a TV a cabo brasileira não vingou? Porque o brasileiro ele tem um costume diferente do americano. O brasileiro, ele procura na televisão saber as notícias, saber do time dele que ganhou ou perdeu, saber se o Brasil tá bem ou mal, se a economia tá bem ou mal, se as coisas estão bem ou mal. O americano procura o quê? Normalmente entretenimento, lazer, e aí aquela infinidade de canais segmentados para ele é maravilhoso. Pro brasileiro, não. O brasileiro, ele assistia a Globo, SBT, Record, Bandeirante, Rede TV e tava muito bom. Ele pagava para assistir esses canais. E aí,